Eu sou babaca por banir minha madrasta do meu casamento depois dela machucar meu filho? Tentei postar isso no Eu Sou o Babaca, através de uma conta diferente há alguns dias, mas não deu certo. Dado o aviso de gatilho, não estou surpreso. Desde então, concluí que eu e minha esposa fizemos a coisa certa, então esta será minha última tentativa de postar esta história. Tentei adicionar algumas informações e mudar um pouco as palavras. Todos os nomes são falsos. Minha madrasta, 49, mulher, é uma aspirante a organizadora de festas. Ela tomou para si a tarefa de planejar e sediar todas as festas e feriados que a família do meu pai realizou desde que se casou com ele. Eu nunca gostei muito dessas ocasiões quando crescia. Ela é controladora e fica chateada se as pessoas reclamam de alguma coisa, mas a tolerava pelo bem do meu pai. Segundo ele, isso ajuda ela a se sentir incluída. Eu, 28 anos, homem, vou me casar com minha noiva Jane, 26, mulher, em julho. Ficamos noivos no início de 2021, mas Jane acabou engravidando alguns meses depois disso, e decidimos adiar o casamento para focar em nosso filho por um tempo. Então tivemos um noivado longo. Minha madrasta tentou sequestrar nossos planos de casamento desde o dia 1, reclamando, contatando nossa organizadora, aparecendo sem avisar nas provas de vestido da Jane, etc., e pedimos repetidamente para ela parar. Meu pai quer que a toleremos, mas ela está claramente ressentida com o fato de não estar organizando o casamento ou sendo rotulada como mãe do noivo nos convites. Além do nosso bebê, também temos Luke, 4 anos, homem, meio-irmão paterno da Jane. Ela obteve a custódia dele alguns meses depois do início do nosso relacionamento, após a morte dos pais dele. Acabei me mudando para morar com eles durante a pandemia, e tenho estado na vida de Luke desde que ele era bebê. Ele não me chama de pai, e se refere a nós como sua irmã e seu op, mas o amamos como um filho. A madrasta, no entanto, odeia Luke. Ela acusa Jane de engravidar para entrar na família. Essa acusação só piorou depois que nosso filho nasceu. Meu pai se dá bem com Jane e adora as crianças, mas a madrasta exige que ele se recuse a cuidar de Luke, então não deixamos as crianças com eles com frequência. Em vez disso, o irmão e a cunhada da Jane geralmente cuidam das crianças para nós, já que os filhos deles têm idade próxima aos nossos. Tivemos um compromisso no domingo passado, e meu cunhado estava fora da cidade com sua família. Os outros irmãos da Jane moram em cidades diferentes, assim como minha mãe e irmã. Meu pai concordou em cuidar das crianças em nossa casa, e saímos. Voltamos e encontramos as duas crianças chorando, a madrasta gritando, e o pai tentando fracamente acalmar todo mundo. Aparentemente, Luke havia contado à madrasta que tanto ele quanto nosso filho seriam nossos pajens, e ela ficou furiosa. Ela gritou que não ia permitir isso porque ele não era da família. Então ela me fez precisar incluir o aviso de gatilho quando ele começou a chorar. O lábio dele ainda está cortado. Ela nunca tinha chegado a esse ponto antes. Imediatamente a banimos de nossa casa e do nosso casamento. Meu pai está furioso e disse que não vai sem ela. Ele também convenceu metade do lado da família dele, minimizando severamente o que a madrasta fez, a boicotar o casamento também. Isso inclui meu meio-irmão, que concorda totalmente com a mãe, não importa quantas vezes eu tente lhe contar a verdade. Eu e Jane nos recusamos a ceder, mas muitos dos meus primos que não virão mais estão nos pedindo para reconsiderar. Praticamente toda a família da Jane concorda conosco, mas uma de suas tias sugeriu que talvez a madrasta esteja agindo assim porque não se sente bem-vinda pela minha família. Honestamente, estou farto da minha família permitindo o comportamento dela. Amo meu pai e realmente quero que ele esteja no meu casamento, mas estou mais do que disposto a cortar contato se isso significar proteger minha família. Edição: acho que acidentalmente deletei o parágrafo onde mencionei isso, mas nós prestamos queixa. Levamos Luke ao pediatra no dia seguinte e reunimos todas as evidências que tínhamos. Não só tínhamos fotos do rosto de Luke, mas por algum golpe milagroso de sorte, também tínhamos imagens da câmera da babá. Alguns comentaristas estavam certos em supor que minha madrasta não havia sido convidada para nossa casa, mas meu pai não tem ido a lugar nenhum sem ela há anos, então tomamos precauções. Não esperávamos que ela realmente fizesse algo tão terrível, mas nunca confiamos nela com as crianças. O ataque físico aconteceu fora da câmera, mas há algumas imagens dela gritando e Luke chorando antes e depois do evento. Ela agora tem uma acusação de abuso infantil em sua ficha criminal. Não deixaríamos ela se safar disso. Edição 2. Há muitas informações adicionais que quero acrescentar. Tentarei responder pelo menos alguns dos comentários. Eu não esperava a quantidade que recebi até agora, mas tudo que acrescentarei por enquanto é que Luke está bem. A visita ao pediatra aconteceu no dia seguinte. Ele já tinha um conselheiro. Jane ficou bastante traumatizada quando seu pai e madrasta morreram, e estava preocupada que isso afetasse ele, e continuará o tratamento.
Também temos abraçado e mimado ele um pouco mais do que o normal. Ele ainda está chateado, mas já está muito melhor. Atualização. Quero agradecer a todos que dedicaram tempo para ler ou comentar meu post anterior. Foi uma semana difícil, mas é sempre ótimo saber que as pessoas se importam. Não consegui responder a todos os comentários, mas tentarei abordar alguns nesta atualização. Isso pode ficar um pouco longo. Começarei dizendo que eu e Jane estamos cortando contato com meu pai e madrasta. Não falamos realmente com nenhum deles desde o incidente, e não pretendo ser o primeiro a fazer contato. Qualquer comunicação entre nós está sendo tratada pela minha irmã mais nova. Ela está completamente do nosso lado, mas permanecerá em contato limitado por enquanto. Decidi adotar a maneira da Jane de lidar com pessoas com quem se importa, perdoar o que é pedido desculpas, mas nunca esquecer. Basicamente, se meu pai ou madrasta realmente entenderem o que fizeram de errado e se desculparem sinceramente, estamos dispostos a perdoá-los, mesmo que a contragosto. Mas nunca ignoraremos, ou deixaremos eles esquecerem, o que fizeram à nossa família. E por enquanto, nenhum deles terá permissão para se aproximar de Luke, nosso bebê e quaisquer outras crianças que possamos ter no futuro, mesmo se os perdoarmos. Quanto ao resto da minha família, li muitos comentários sugerindo que eu postasse fotos do rosto de Luke, bem como as imagens da câmera da babá. Não sou muito ativo nas redes sociais, mas mesmo se fosse, não me sinto confortável expondo meu pré-escolar ferido dessa forma, especialmente considerando que nada na internet realmente desaparece. Também decidi não compartilhar as fotos com minha família, a menos que seja realmente necessário. Provavelmente devo mencionar que, embora minha família adore meu pai, a maioria deles não gosta muito da madrasta. Ela teve 2 casamentos fracassados antes de conhecer meu pai, o primeiro dos quais resultou no meu meio-irmão, e ele traiu a namorada da época para ficar com ela. Minha família amava aquela namorada e não gostou da madrasta logo de cara. Não só ela tem sido controladora e manipuladora desde o início, como também tentou forçar seu caminho para o papel de matriarca da família por todos os meios possíveis. Assumir o planejamento de todos os eventos familiares era sua maneira favorita de fazer isso, por causa de toda a atenção e elogios que vêm com isso. O principal motivo pelo qual eu odiava essas festas quando crescia era porque ela sempre encontrava uma maneira de fazer tudo girar em torno dela, incluindo o Natal e os aniversários meus e da minha irmã. O resto da família se sentia neutro em relação a isso, mas nunca gostou dela. Com Luke foi diferente. A maioria dos meus parentes não o conheceu até que as restrições ficassem mais flexíveis, e nessa época ele já tinha 2 anos. Ele é uma criança brilhante e genuinamente adorável, e não havia realmente outras crianças pequenas na família, então todos imediatamente começaram a se derreter por ele. Do meu ponto de vista, a madrasta ficou chateada porque Jane e Luke foram aceitos pela minha família tão facilmente em comparação com a experiência dela, e é por isso que ela os ressente, mas não posso confirmar isso. Ela também ficou irritada porque, além de não ser a organizadora, não teria absolutamente nenhum envolvimento na festa de casamento. Ela tentou nos pressionar a deixá-la oficiar. Esse papel foi oferecido a uma das melhores amigas da Jane há 1 ano. Fazer do meu meio-irmão meu padrinho, ele não estava interessado, e eu já tinha escolhido meu melhor amigo. Ou pedir a filha da irmã dela para ser nossa dama de honra. Havíamos prometido a sobrinha de 3 anos da Jane. Além disso, a filha da irmã dela tem 15 anos e não nos conhece. Ela também tentou nos convencer a deixar meu pai levar Jane até o altar, já que o pai dela faleceu, mas o irmão mais velho dela, o cunhado que mencionei no primeiro post, já havia sido escolhido. A madrasta ficou desapontada por minha família não estar tão envolvida no casamento quanto a da Jane, e continuou fazendo comentários sobre como isso nunca aconteceria se a colocássemos no comando. Dito tudo isso, não há nada que possa justificar ser tão horrível com uma criança, especialmente se for realmente o ciúme mesquinho que suspeito. Como não falei com meu pai, minha irmã tem me mantido atualizado sobre o que ele tem feito. Como descobri através dela, a história que meu pai e madrasta contaram ao resto da família apaga completamente a lesão de Luke e as acusações de abuso. Insinua que eu e Jane os banimos porque ficamos irritados com a madrasta e decidimos descontar no meu pai também. Como a maioria das pessoas já não gostava da madrasta, explicar o que realmente aconteceu naquela noite não foi difícil, e a maioria dos parentes que eu realmente queria no casamento se desculpou e também está repreendendo meu pai. As pessoas que não acreditaram em nós, bem como aquelas que dizem que exageramos, foram informadas de que não são mais bem-vindas em nossa casa. São principalmente pessoas da geração do meu pai, então não posso dizer que estou surpreso. Mas a percepção de que eles são tão tendenciosos que estão dispostos a proteger uma mulher que odeiam, depois que ela machucou uma criança, apenas para fazer meu pai feliz me assegurou que não preciso de nenhum deles na minha vida. Meu meio-irmão ainda está em negação.
Ele se recusa a acreditar que sua mãe poderia machucar uma criança, mesmo com todas as evidências que temos. Tenho que admitir que entendo, eu também amo minha mãe, mas isso não significa que eu desculparia sua falta de percepção. Então ele também está banido. É chato, porque éramos próximos quando crescemos, mas não me arrependo. Além disso, Jane tem 3 outros irmãos além de Luke, o cunhado mais velho, um irmão gêmeo e uma irmã mais nova, e sou mais próximo deles do que jamais fui dele. Falando da família da Jane, todos estão furiosos com o que aconteceu e têm sido extremamente solidários conosco. A família materna da Jane praticamente adotou Luke depois que ela obteve a custódia dele, e tem ligado frequentemente para se certificar de que ele está bem. Conseguimos economizar algum dinheiro com todos que desinvitamos e decidimos usar para ajudar a prima da Jane. Ela mora em um país diferente e anteriormente não poderia vir ao casamento, então estamos pagando sua passagem de avião. Luke melhorou muito e está quase completamente de volta a ser a criança alegre que sempre foi. O corte no lábio era superficial. Está cicatrizando lentamente, mas não precisou de pontos. Nós o sentamos há alguns dias e explicamos que meu pai e a madrasta não estariam mais por perto. Ele realmente gostava do meu pai, mas entende que ele e a madrasta são inseparáveis. Ele está claramente com medo dela, mas estamos fazendo nosso melhor para fazê-lo se sentir seguro. Eu e Jane o tranquilizamos de que ele é da família, nós o amamos, e ninguém jamais mudará isso. Não estou muito preocupado com meu pai ou madrasta tentando aparecer no casamento, mas alertamos o local e demos fotos a eles, caso tentem algo. É melhor prevenir do que remediar. Algumas pessoas chamaram atenção para o fato de que a madrasta é hipócrita por dizer que Luke não é da família. Eu concordo, por razões óbvias. A principal desculpa dela para praticamente tudo que faz é que ela não sente que minha família a acolhe. Meu pai tem me pressionado a participar de tudo que ela planeja, lembrando-nos disso há tanto tempo quanto posso me lembrar. A maneira como ele continua fazendo desculpas para ela sem perceber que isso é basicamente um caso de a panela chamando o bully de preto, exceto que Luke realmente é da família, é o que me fez aceitar que, embora eu sempre vá amar meu pai, não é saudável nem seguro para mim e minha família estarmos perto dele. Dói saber que meu filho não terá seu único avô biológico restante em sua vida, mas ele tem 2 padrastos incríveis para compensar isso. Por enquanto, estou triste, mas satisfeito com o resultado das coisas. Não gosto de reclamar da minha vida. É uma bagunça, mas uma bagunça bonita. Amo minha noiva, amo meus filhos e tenho a sorte de amar meu trabalho. Estamos felizes. Não vou deixar ninguém estragar isso. Para quem ficou irritado com minha censura, quando postar no AITA não deu certo, Jane sugeriu que eu tornasse a escrita menos explícita. Não estou acostumado com o Reddit ainda, então posso ter exagerado um pouco. Espero que esta seja minha última atualização sobre esta história, mas manterei vocês informados. Novamente, obrigado por todo o amor e apoio. Meus melhores votos a todos vocês. Segunda atualização. Começarei, provavelmente, desapontando muitas pessoas. Estamos aceitando o fato de que é improvável que a madrasta receba algo mais do que uma advertência. Eu e Jane estamos discutindo nosso próximo passo com o nosso advogado, mas ainda não temos certeza de como vamos prosseguir. É muito cedo para dizer de qualquer forma, então estamos tentando não nos adiantar mais do que já fizemos. No entanto, estou aliviado em anunciar que estamos iniciando o processo para uma ordem de restrição contra a madrasta. Estamos usando as mesmas evidências que reunimos na semana seguinte ao incidente, incluindo as imagens da câmera da babá e fotos de Luke, e nos concentraremos nisso por enquanto. Ainda não falei com meu pai. Minha irmã ainda mantém contato limitado, mas está seriamente considerando cortar laços com ele. Como minha irmã é a única do meu lado que ainda fala com ele, meu pai continua tentando perguntar a ela sobre mim e se eu já me acalmei. Segundo ela, ele está irritado porque metade da família se recusa a falar com ele, mas ainda não parece aceitar o porquê. Eu disse a minha irmã que ela não precisa continuar fazendo o papel de pombo-correio entre mim e nosso pai. Eu nunca pedi que ela fizesse isso, e está claramente afetando ela, mas ela insiste que vai parar quando parecer certo. A propósito, não há absolutamente nenhuma dúvida se a madrasta atacou Luke. Não só Luke disse isso no momento em que chegamos em casa, mas isso também foi confirmado pelo meu pai em uma tentativa fracassada de defender o comportamento dela. Ele nunca tentou esconder isso de nós. Isso, e o fato de que ele deu uma bolsa de gelo a Luke, é literalmente a única coisa positiva que posso dizer sobre suas ações. E a madrasta estava ocupada demais gritando sobre como Luke estava sendo um chorão mimado para negar. Para aqueles que adivinharam que a madrasta é mais jovem que meu pai, vocês ganham um biscoito invisível. Ela também é 5 anos mais nova que a ex-namorada dele. Eles ficaram juntos quando eu tinha cerca de 15 anos. Além disso, meu meio-irmão é apenas um mês mais velho que eu. Ela faz 50 anos no final deste ano,
Teve ele aos 21 e se casou com o pai dele um ano depois. Ambas as nossas crianças estão indo bem na maior parte do tempo. Luke voltou a correr pela casa com sua fantasia de super-homem sempre que não tem nada melhor para fazer. Ele teve alguns pesadelos na semana passada e pediu para dormir na nossa cama 2 vezes. Não mencionamos meu pai perto dele, e ele ainda está vendo seu conselheiro. Nosso filho de 14 meses aprendeu 2 novas palavras, oi e tchau, e Luke está tentando ensiná-lo a dizer seu nome. A irmã da Jane, que se mudou para a faculdade, virá por alguns dias para comemorar seu aniversário de 21 anos no final deste mês. Luke está animado para vê-la, e Jane está animada para beber com ela, não posso culpá-la. Esperamos que a presença dela anime a todos nós. Eu não estou tão bem, e Jane também não. Ela geralmente é o tipo de pessoa que tenta guardar suas emoções negativas para si mesma, mas chorou até dormir quase todas as noites na semana em que isso aconteceu. Parte meu coração vê-la assim, e não posso deixar de sentir que isso é minha culpa. Há uma parte de mim tentando me dizer que eu não tinha como saber que a madrasta faria algo assim, mas isso realmente não muda nada. Eu permiti que meu pai ficasse perto dos meus filhos sem supervisão, mesmo sabendo que ela provavelmente o acompanharia. Esta é a culpa mais forte que já senti, e acho que nunca me perdoarei. Jane tem melhorado ultimamente e está tentando me convencer a ver um terapeuta. Nunca fiz isso antes, além de um psiquiatra quando era mais jovem, mas agora parece um bom momento para tentar. Fiquei surpreso com algumas mensagens esta semana de pessoas me dizendo para perdoar meu pai e a madrasta, bem como convidá-los novamente para o casamento. Isso não vai acontecer. Na verdade, não estou disposto a perdoar a madrasta nunca. Meu pai agora se degradou a um talvez enorme, mas nunca entenderei ou esquecerei o que ela fez. Além disso, embora o casamento seja a última coisa em nossas mentes agora, não vamos adiá-lo. Consideramos remarcar, mas a data que escolhemos é praticamente a única que funciona para nossos convidados. Temos senhas com todos os nossos fornecedores e demos instruções claras para não falarem com ninguém além de nós. A família da Jane é maior e mais próxima, por isso está mais envolvida no casamento do que a minha, mas tenho família participando. Minha irmã é uma das damas de honra, 2 dos meus primos são padrinhos, e minha mãe descerá o corredor com o cortejo do casamento. Passar por tudo isso com Jane me fez entender ainda mais o quanto amo essa mulher. Não poderia pedir uma parceira melhor para começar uma família, e não tenho ideia do que faria sem ela. Isso não nos separou, e não poderia ser mais grato. Provavelmente não farei mais atualizações até depois do casamento, a menos que algo grande aconteça. Enquanto isso, como sempre, meus melhores votos a todos vocês. Atualização 3, eu não planejava atualizar novamente antes do casamento, mas algo muito grande aconteceu. A boa notícia é que conseguimos a ordem de restrição. A má notícia é que eu e Jane tivemos que ver tanto a madrasta quanto meu pai na audiência do tribunal. Esta foi a primeira vez que os vimos desde que os expulsamos de nossa casa há mais de um mês, e nenhum de nós estava ansioso por isso. Deixamos as crianças com o irmão e a cunhada da Jane, então pelo menos Luke não teve que vê-los. A audiência em si foi muito mais rápida do que eu esperava. Darei crédito onde é devido. Meu pai foi, no mínimo, inteligente o suficiente para entender que não havia como eles ganharem isso. Havia muitas evidências contra eles. Não só tínhamos as imagens da câmera da babá e as fotos e registros médicos de Luke, mas minha irmã também havia reunido todos os textos e e-mails que a madrasta havia enviado a ela e à família sobre o que aconteceu. E a madrasta odeia falar ao telefone, então havia muitos desses. Eles nem se incomodaram em contratar um advogado para a audiência. O juiz nos concedeu uma ordem de proteção contra a madrasta. Ela não pode chegar a 500 pés de nós ou de nossa propriedade. Estamos trocando todas as nossas fechaduras esta semana, e estou pensando em mudar meu número de telefone também. Tenho que admitir, o momento em que saímos do tribunal foi o mais seguro que me senti desde que toda essa aprovação começou. Jane estava quase chorando de alegria quando chegamos ao carro. Pegamos as crianças e fomos ao McDonald's com o cunhado e sua família para comemorar. Horas depois, meu pai me ligou. A ordem não se estende a ele, então ele ainda pode fazer isso. Jane e as crianças estavam na cama, então eu atendi. Eu não esperava que ele mudasse de ideia e se desculpasse de repente, mas decidi dar a ele uma última chance. Ele tentou iniciar uma conversa fiada desajeitada, mas eu disse para ele ir direto ao ponto. Ele me perguntou se a ordem era realmente necessária. Eu afirmei, muito claramente, que a madrasta nunca mais chegaria perto de Jane ou dos meus filhos, e que eu estava feliz por ter uma ordem de restrição para formalizar isso. Cada desculpa que ele tinha para a madrasta era bastante fácil de rebater. Mas ela só bateu nele uma vez. Sim, e isso é o suficiente para mim. As crianças precisam da avó delas. Ela não é a avó deles, minha mãe é. Ela é minha esposa. Você precisa respeitá-la.
Ela atacou Luke. Ela desrespeitou minha família na minha própria casa. Eu não devo nada a ela, muito menos respeito. Ele então começou um discurso sobre família, sobre como a madrasta era uma bênção e tudo o que ela havia feito por mim e minha irmã desde que entrou em nossas vidas. Eu respondi listando todas as vezes que me lembrava dela mentindo, ultrapassando limites ou agindo de forma desequilibrada comigo, minha família ou minha irmã. Mencionei tanto minha vida adulta quanto minha juventude. Os exemplos incluíam suas tentativas de sequestrar a maioria dos nossos marcos, recentemente, nossos planos de casamento, o nascimento do nosso filho, o chá de bebê da Jane e a formatura da minha irmã na faculdade, sua obsessão com a ideia de uma família perfeita, e sua atitude nojenta em relação a Luke. Também fiz questão de mencionar seus hábitos de vasculhar as coisas minhas e da minha irmã quando éramos mais jovens. É trivial, comparado a tudo mais, mas esse comportamento continuou até minha irmã se mudar da casa deles, há apenas 3 meses. Estamos bastante certos de que ela descobriu sobre as provas de vestido de noiva da Jane lendo a agenda da minha irmã enquanto ela não estava em casa, por exemplo. Algumas das memórias que mencionei são longas e difíceis de explicar, mas elas cimentaram o fato de que a madrasta não significa nada para mim. Ele tentou usar a desculpa de ela não se sente incluída novamente, mas eu o calei. Eu disse que ele teve a oportunidade de proteger seus netos, mas escolheu sua esposa monstruosa em vez disso, e isso é suficiente para eu não querer mais nada com ele. Desliguei sem dizer adeus. Minha irmã me disse que ele ligou para ela depois, e ela disse a ele que também estava cortando contato com ele. Acho que nós dois estamos começando a aceitar que nosso pai não vai mudar. É uma droga, mas ele deixou claras suas prioridades, e seus filhos e netos não estão entre elas. Por enquanto, é isso. Agora que elas estão frescas na minha mente, estou pensando em compartilhar algumas das histórias que lembrei ao meu pai, mas isso vai demorar um pouco. Até lá, como sempre, meus melhores votos a todos vocês. Atualização 4. Depois de ficarmos noivos por mais de 2 anos, eu e Jane finalmente nos casamos no sábado passado. Ainda estamos nos acostumando a chamar um ao outro de marido e de esposa, mas chegaremos lá. Espero. O casamento foi incrível. As crianças se divertiram, nossas famílias estendidas finalmente se conheceram e dançamos tanto que mal conseguia ficar de pé no dia seguinte. Luke levou seus deveres de pajem a sério e segurou a mão do meu filho enquanto caminhavam pelo corredor. Além da minha tia ficar completamente bêbada e ser levada para fora em uma cadeira de rodas, o que eu já achava que aconteceria de qualquer forma, tudo correu conforme o planejado. Já se passaram 4 meses desde que conseguimos a ordem de restrição contra a madrasta. As coisas têm estado principalmente tranquilas, e eu não poderia querer de outra forma. Exceto completamente tranquilas, mas nem sempre podemos ter o que queremos. Eu nunca realmente me preocupei com a madrasta aparecendo no casamento, especialmente depois da ordem de restrição. É literalmente legal para ela se aproximar de nós, e deixamos muito claro que se ela tentasse, chamaríamos a polícia imediatamente. Meus amigos ainda me alertaram para tomar medidas de segurança, a maioria das quais eu fiz. A madrasta não apareceu, é claro, mas sou um forte crente de que qualquer dinheiro gasto com segurança é bem gasto, então sem arrependimentos nesse aspecto. Meu meio-irmão e eu desejamos feliz aniversário um ao outro, e ele também mandou mensagem para Jane no aniversário dela em junho. Esse foi o único contato que tivemos durante esses meses. Ele sabe que a porta ainda está aberta se ele quiser se desculpar. Meu pai desistiu de tentar me contatar. Não falamos desde abril. Ele ainda está tentando falar com minha irmã, por algum motivo, mas ela está ignorando ele. Alguns dias depois que ela cortou contato com ele, eles tiveram uma grande briga por telefone sobre o tratamento da madrasta conosco ao longo dos anos. Insultos foram trocados, assuntos delicados foram abordados, e o mais importante, meu pai tomou o lado da madrasta em quase tudo. Minha irmã me ligou chorando depois. Eu queria ligar para ele e gritar com ele, mas ela me disse para não fazer isso. Ela está bem agora. Ela não o bloqueou, mas não atende suas ligações ou responde suas mensagens. Ela só recebeu 3, um pedido de desculpas fraco, uma no meu aniversário em maio, e um longo desabafo depois que nenhum de nós desejou feliz Dia dos Pais a ele. Afinal, apesar de nossas diferenças, ele ainda é nosso pai. Ele não está errado. Eu amo meu pai e sempre amarei, mas não posso mais ficar perto dele. Embora eu tenha fechado essa porta, ainda não a tranquei completamente. Ele sabe o que precisa fazer se quiser sua família de volta. Não acho que ele vá fazer, mas se houver a mínima chance de que ele possa, considerarei abrir a porta um pouquinho. Esta é a sugestão da minha esposa. Sou muito menos otimista do que ela, mas talvez seja importante manter essa esperança. Ela não o perdoou, no entanto, nem a madrasta. Jane sempre foi muito protetora com Luke, então não foi surpresa que esse desastre a abalasse.
Uma parte de mim estava com medo de que ela me culpasse, mas ela me chamou de idiota quando eu disse isso a ela. Estou em terapia há alguns meses, e tem ajudado muito mais do que eu pensava. Percebi que o comportamento da madrasta comigo quando eu estava crescendo era muito pior do que eu sempre achei, e é ótimo finalmente poder desabafar meus sentimentos. Neste momento, estou mais do que feliz. Acabei de me casar com a mulher mais incrível de todas, e tenho a família que sempre sonhei. Nenhum de nós é perfeito, mas nunca pensei que a vida seria tão boa para mim. Vou continuar por aqui, o Reddit é muito mais do que eu esperava, mas posso dormir em paz agora, então é seguro dizer que esta será minha última atualização sobre isso. Obrigado a todos pela gentileza e conselhos que me deram nesses meses. Eu nunca poderia ter esperado o apoio que recebi de vocês, e não consigo começar a descrever o quão útil foi. Sério, obrigado a todos. Edição. Ok, atualizei cedo demais. Eu não queria escrever outro post, então vou apenas adicionar isso aqui. Meu meio-irmão me ligou mais cedo hoje. Aparentemente, ele e a madrasta tiveram uma briga e ele quer se encontrar. Eu concordei, desde que fosse apenas nós dois. Vamos nos encontrar para tomar café na quarta-feira. Não tenho ideia do que esperar, mas mesmo que ele se desculpe, preciso saber se ele entende como e por que nos decepcionou. Edição 2. Reagendei o encontro. Com eu e Jane saindo para nossa lua de mel na sexta-feira, decidi que, independentemente do resultado da minha conversa com o meu irmão, eu não queria passar a viagem inteira pensando nisso. Ele entendeu, e vamos conversar quando eu voltar. Atualização 5. Olá pessoal. Estive afastado do Reddit por alguns meses, devido a algumas coisas no trabalho. Mas muitas pessoas têm me enviado mensagens sobre meu meio-irmão, então quero dar uma pequena atualização. Tenho estado ocupado e cansado nesses dias, então posso passar por cima de alguns detalhes. Sintam-se à vontade para me perguntar qualquer coisa. Encontrei meu meio-irmão pela primeira vez para tomar café em agosto. Ele tinha tido uma briga com a madrasta e a ordem de restrição foi mencionada. Ela tinha mentido para ele sobre alguns detalhes, acusando Luke de implicar com meu bebê, falando mal de Jane, e mais, mas desta vez, ele conseguiu forçá-la a contar a verdade. Meu meio-irmão começou a reavaliar seu relacionamento com a mãe. Depois de conversar com seu terapeuta e seus amigos sobre isso, bem como sobre a maneira como ela o criou, ele finalmente aceitou que eu não estava exagerando sobre o que ela fez com Luke. Ele queria falar comigo em junho, mas não queria distrair a mim e Jane do casamento. Eu e meu meio-irmão passamos os últimos 4 meses trabalhando para reconstruir nosso relacionamento. Temos nos encontrado para tomar café ou almoçar e discutir sobre sua mãe e o que ela fez com nossas vidas e meus filhos. Jane começou a se juntar a nós em outubro, e as crianças o viram novamente pela primeira vez há 2 semanas. As coisas ficaram estranhas entre nós por um tempo, mas agora estamos bem. Ele também está fazendo as pazes com minha irmã. No início de novembro, ele cortou completamente o contato com a madrasta. Jane e as crianças estão indo incrivelmente bem. Luke fez 5 anos em setembro, e nosso bebê fará 2 anos, caramba, no início de fevereiro. Estamos passando as festas com a família de Jane no Brasil, enquanto meu meio-irmão fica com sua namorada. As coisas estão ótimas. É isso. Estou me despedindo por enquanto, deixarei vocês saberem se algo acontecer. Boas festas a todos. Meus melhores votos para todos vocês. Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.